Como vocês observam, nós estamos aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Pacajus. Bem aí acima da mesa vocês observam os kits, né? E que nós estamos na semana do MEI 2019. Ao que o meu lado, o secretário Roberto Cariri, ele que relata pra gente. Roberto, que semana é essa? O que temos de novidade aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Roberto, bom dia. Bom dia, é uma alegria a gente estar mais uma vez compartilhando com a sociedade de Pacajus e toda a vizinhança. Essa é a missão, a semana do MEI é a semana de promover o microempreendedor individual. E de que forma nós podemos promover esse microempreendedor, o microempresário? O microempresário que está nos assistindo, ele é bom lá na sua pequena padaria, na sua doceria, na metalúrgica, na sua oficina, ele é bom em pinturas, ele é especialista na sua atividade. Mas falta, Chico Neto, a capacitação da gestão. Como calcular a precificação, o serviço dele. Como calcular os custos do negócio dele, como promover ações de marketing, como promover a ação empreendedora do negócio dele. Então a finalidade da Semana do MEI e é a festa do município, a semana que nós vamos comemorar 84 anos da cidade de Pacajus, nós precisamos cuidar desse empreendedor. Em Pacajus nós temos quase 2.500 MEI. E a oportunidade é da gente fazer o quê? Capacitar. E como vocês viram, nós estamos aqui preparando e você pode se inscrever através do 0800 570 0800 ou então vir até aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e se inscrever para o curso. Os cursos vão acontecer na segunda-feira, dia 20, né, lá no Reinvente, ali no centro da cidade de Pacajus, em cima da sapataria, né, da... Via Calçados, né? Então nós vamos estar lá esperando vocês. O curso vai iniciar às 9 horas, de 9 a 1 da tarde. Na terça-feira nós temos outra grade de capacitação e você é nosso convidado. Na quarta-feira, dia 22, nós também aguardamos vocês. E se eu queria participar dos 3 dias, eu posso me inscrever nos 3 cursos? Pode, desde que as vagas obtenham. Nós temos até 35 vagas, né? Praticamente a equipe de segunda-feira já está quase concluída, mas nós estamos aqui hoje, através da TV Web Guarani, lhe convidando, lhe preparando, porque cada vez, Chico Neto, que nós temos um microempresário preparado, sabendo calcular seu preço, abrindo a sua empresa, ou aqueles que não estão ainda, que não abriu o seu MEI, pode vir até aqui. Hoje, a Sala do Empreendedor tem uma pessoa habilitada, uma profissional chamada Agente de Desenvolvimento, que é um AD, na pessoa da Josi. E a Josi está aqui todos os dias, bela, charmosa, para esperar você, para habilitar e preparar a sua empresa, abrir o seu negócio e oportunizar novos empreendimentos. Agora há pouco eu estava com a gerência do Banco do Nordeste, o Cleilson, que está oportunizando um investimento de até 30 mil reais. Ou seja, se você quer estruturar o seu negócio e tem um CNPJ com MEI, tem habilitada a empresa, fez os cursos de capacitação, em seguida ele pode ir até o Banco do Nordeste para ampliar os seus equipamentos, comprar lá forno, quer comprar mesas, quer montar, estruturar o seu negócio, quer fazer uma pequena reforma de material de construção, de mão de obra, isso pode ser até 30 mil reais. E o juro, 0,5% ao mês. E quantos meses para pagar? 36 meses, sendo 2 de carência e a partir do 3º mês é que começa a pagar. Então isso é o que o desenvolvimento diariamente faz, buscando gerar oportunidade e possibilidade de geração de emprego e renda em todas as comunidades de Pacajus. E nós aqui cuidamos do micronegócio, como cuidamos da Malve, cuidamos da West Rock, cuidamos da Vicunha, os macronegócios da economia da cidade de Pacajus, mas nós cuidamos de você, microempreendedor individual. Isso chama-se fomentar a economia diretamente, né, Roberto? Com certeza, quando a gente oportuniza, quando nós preparamos, hoje nós temos alguns estudos que tem muita morte da empresa. Por que tem a mortalidade empresarial? Por causa disso. Porque quando você, de alguma forma, em algum momento, você trabalhou numa empresa que tinha setor de compras, setor de vendas, setor de estoque, setor de RH, departamentos, recepção, você tem uma estrutura e quando você tem só o seu negócio, você é o vendedor, é o empresário, você é o produtor, você é o transportador da matéria-prima, é o comprador, é o entregador e muitas vezes você não tem o quê? As competências necessárias. Eu tenho um pequeno negócio que fez 29 anos de vidas.
de vida. Então você tem um pequeno negócio que começou ali, eu peguei minha bicicleta, troquei em 3 caixas de abelha e depois minha unidade estava exportando para 14 países, isso leva tempo, leva maturação, leva crescimento e muito conhecimento. Então sempre que eu trabalhava até 5, 6 horas da tarde, à noite eu ia para onde? Para o Sebrae, fazer curso, me capacitar, entender de mercado externo, de mercado interno, como é que eu trocava dólar, como é que eu operacionalizava. Depois eu ia para a vigilância sanitária, entender da saúde dos alimentos, como é que eu produzia, como é que eu embalava, como é que o consumidor queria receber minha garrafa de mel. Aí vem as normas, vem código de barra, vem o registro do Ministério da Agricultura, como faz. Então esse entendimento o empresário precisa fazer. E é com alegria que hoje eu comando o desenvolvimento, não só de Pacajus, mas na presidência do Conselho de Desenvolvimento da Agricultura, Economia e Tecnologia do Estado do Ceará, para a gente conduzir esse atendimento e melhorar o desenvolvimento desse Estado. É importante se frisar, né? A semana, a pessoa diz, tem que ter curiosidade, né, Roberto? Para se chegar ao conhecimento, você tem que perguntar, tem que ter a curiosidade de vir aqui no desenvolvimento econômico do município de Pacajus, para conversar, bater um papo e dali abrir a mente para outros projetos, né? Há poucos instantes eu estava com a pessoa ali no banco e ele disse, Roberto, eu queria abrir um buffet, eu tenho um terreno, eu tenho uma lima base, como é que eu faço para me montar um buffet? Eu digo, olha, que ir no Banco do Nordeste é muito difícil. Eu digo, pega aqui na minha mão. Aí levei ela direto na mesa do gerente do banco. Tá aqui, é difícil você entrar no banco, esse aqui é o Cleilson, gerente do Banco do Nordeste. Cleilson, ela quer montar um buffet, ela quer montar um atendimento, ela quer montar uma piscina, ela tem um terreno. Isso é simples. Você vai até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o Roberto, lá você abre o MEI, aí eu financio, você traz aqui o orçamento da reforma do espaço que você tem lá do terreno e eu financio você até R$30 mil para você montar o seu buffet, comprar as cadeiras, comprar mesa, fazer a reforma, bota a mão de obra da reforma, faz bem bonitinho, contrata. Agora eu só posso fazer isso se você tiver uma formalidade. E a formalidade, vem para cá, é no desenvolvimento econômico que nós vimos aqui abrir o teu pequeno negócio e você paga uma pequena taxa para estar organizado. E tem todos os privilégios da Previdência, tem a proteção do comércio e está habilitado. Ou seja, de repente há poucos instantes eu estava numa emissora de rádio e para contratar um serviço de som, eu preciso da nota de serviço. E se você tiver um meio organizado, você terminou ali a festa, o cerimonial, a propaganda de rádio, de carro-som, você emite a nota e recebe. E as empresas só podem prestar serviço de quem está formalizado. Então vem para cá, para o desenvolvimento econômico, para a gente formalizar, preparar a sua empresa e cuidar do seu negócio. Há um momento, a gente só gera riqueza se a gente produzir conhecimento. País sem conhecimento é um país pobre. E a nossa economia, nós não podemos tornar as pessoas tão vulneráveis. E a cidade de Pacajus, como é uma cidade polo, você tem que aprender a precificar. Tem que aprender a fazer marketing, tem que ter apelo, tem que ter atendimento, tem que ser apresentável, tem que ter habilidades, comunicação, né? E com tudo isso, na gestão Bruno Figueiredo, a gente faz essa diferença, a gente faz essa catequese. Há poucos instantes eu estava com a Rose do Guaraná e a Rose preparando os últimos detalhes para inaugurar, e ela quer inaugurar na Semana do Município, ou seja, é um momento agradável, na festa do município, uma pessoa que estava há 22 anos na rua, numa calçada, agora ela disse que ganhou o shopping dela e está construindo com muita belezura. Rose, grande abraço, um prazer te atender e ter a felicidade dessa secretaria mudar a sua vida, a sua história. Essa é a missão nossa, melhorar a vida das pessoas diariamente da gestão Bruno Figueiredo. Roberto, algum contato que, para quem está vendo essa matéria, possa, digamos, eu vou ligar para me informar, obter alguma informação? A ligação pode vir aqui na secretaria ou ligar diretamente no 0800 570 0800. 0800 570 0800. Pega o teu CNPJ, entre em contato e lá você se inscreve. Ou então vem até aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E se quiser bater um papo comigo, pode ser no meu zap 99289 5035. Pode falar direto com o secretário. 84 anos em rápidas pinceladas, o que teremos para o futuro através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico?
nós teremos muitos empregos, nós teremos uma evolução de mudança. É exatamente, Chico Neto, sem a educação financeira, sem a estruturação do município. Eu acho que você chegou há poucos instantes aqui vendo as fórmulas da economia, o que nós estamos fazendo, e o que faltava são vários conjuntos. Nós precisamos do poder, precisamos do político, precisamos das competências, das viabilidades e de relacionamento. Senão as coisas não acontecem. E se as empresas estão vindo até Pacajus, né, essa é a mudança da gente catequizar, se relacionar com o banco, se relacionar com os cartórios, se relacionar com as pessoas. Isso leva tempo. Isso leva tempo. E esse namoro a gente está começando a acontecer. Essa semana que vem está saindo as primeiras registros na SEMASSE de obra. Então eu acredito que na próxima semana, durante a festa do município, nós vamos lançar o início das obras já das primeiras fábricas desse município. Vai ser um grande momento, depois de tantos anos, o Distrito Industrial 1, lá no Alto do Estrela, está com 25 anos sem nenhuma empresa. Obrigado, Roberto. Grande abraço. Aí a participação do secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Pacajus, Roberto Cariri, sempre. Eu gosto de conversar com o Roberto, que é o seguinte, né? É abrir a mente, mentes novas, né? Novas ideias, e que, na verdade, tem muito a enriquecer, né, o município de Pacajus, porque são com novas ideias que podemos encarar um futuro promissor. Foram essas as informações. Eu volto com você, meu caro Alex Montenegro.